Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Gabriel Brooks, sou engenheiro de energia e professor adjunto na disciplina de análise de sistemas elétricos de potência. Sem mais delongas, esse vídeo vai servir como um auxílio para a execução da atividade que será encaminhada depois em um documento que consiste na suavização da curva de Pato dentro deste sistema 9 bases. Basicamente, o que nós temos que fazer é pegar o subsistema Nordeste. Por que que é o Nordeste? Porque foi uma escolha onde a curva de pato é mais acentuada. Pega o sistema Nordeste, vai buscar os dados de carga, os dados de geração solar, subtrair um sobre o outro e normalizar esses dados de tal forma você conseguir a curva de pato, beleza? É, quando eu comento a curva de pato, seria esta aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa é a curva de pato e ela vai consistir para um determinado período, isso vai ser de janeiro de 2025, entre 3 e 19, isso, e cada dia vai ter o seu horário respectivo à carga demandada e à geração realizada, né, a geração gerada naquela respectiva hora. Então, aqui nós temos a nossa curva de pato com o comportamento em função da carga e da geração solar, beleza? Então, já dando um breve spoiler do que vocês vão precisar fazer, buscar os dados e fazer primeiro a curva de passo. Ter esses dados já é, alinhados, né? E como essa curva de pato é horário, então você tem que pegar da meia-noite até as 23, beleza? Bom, sem mais delongas, partindo então para o nosso sistema. Esse é o nosso sistema já equilibrado. Deixa eu rodar aqui. Ele já está equilibrado e inicialmente foi assim que foi estruturado o sistema inicial, beleza? Percebam que agora, ao invés de nós termos esses tipos de reatores, deixa eu ver aqui, que é os reatores que a gente colocava o chante de barra, ou seja, um banco de capacitor de barra ou um reator de barra, a gente agora vai de fato colocar um componente que é o banco shunt, onde ele é um banco individualizado de capacitores barra reatores que vai ser dinâmico em função do sistema. Aqui, nesse inicial, a gente sempre colocava um valor fixo e depois alterava, e depois alterava, e tinha que alterar, e alterar, e alterar. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar justamente essa outra ferramenta para deixar mais inteligente, por assim dizer, o nosso sistema. Inteligente não, mas deixar mais dinâmico. Então, eu vou rodar o código que eu fiz para demonstrar as principais diferenças. Assim que eu tiver feito toda aquela análise de dados com relação às curvas de carga, de geração e a normalização, eu vou implementar isso na rede. Não vou mostrar aqui porque isso faz parte do manual, tá lá explicando como é que faz. Vou implementar os fatores de carga e esses fatores de carga vão gerar várias fotos, né, vários casos dentro da na rede, onde eles podem convergir, divergir ou não convergir. Eu vou mostrar aqui na prática. Bom, eu rodei já está tudo certo. Eu vou fechar o meu na rede, porque é assim que o meu código tá funcionando. Vou puxar o meu caso inicial para exemplificar para vocês, que é justamente esse que eu comentei. Vou pegar e vou rodar aqui. Ele vai abrir o AnaRede, ele vai utilizar o AnaRede como um motor de cálculo. Então, vocês perceberam que eu não inseri mais nada, eu só montei o primeiro sistema e com os fatores de carga eu inseri no AnaRede como motor de cálculo. Conforme nós podemos observar aqui, já com algumas linhas de código, a gente já tem o status de convergência, tem bastante não convergente, divergente, convergente, e isso é com relação aos fatores de carga aplicados, né, que foram normalizados da primeira análise de dados. Beleza? Vou fechar novamente o na rede. Vou para a minha segunda etapa, que é justamente fazer a leitura do arquivo do histórico e rodar para obter um relatório disso aí e depois mostrar no nosso dashboard. Então, vou rodar aqui. Ele vai abrir o na rede. Eu rodei de novo sem criar a mesa. Deixa eu voltar aqui e fechar. É esse aqui. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo certo. Beleza. Vou rodar aqui a nossa célula 4, onde ele vai pegar e
extrair o relatório de cada foto, né, de cada estudo de caso que foi convergente. Vou rodar aqui. Ele já deu erro porque no arquivo anterior eu mostrei para vocês que tinham vários casos divergentes ou não convergentes. Então, esses casos eles não são salvos e não são captados pelo AnaRede. Ao final, depois disso aqui, eu vou olhar como é que o meu sistema está se comportando com essas curvas de carga, né, perdão, essas curvas de pato, dentro do meu dashboard. Vou rodar aqui, vou puxar o dashboard, deixa eu fazer aqui o. Aqui, cadê? Aqui. E aqui está o meu dashboard. Percebam que na minha curva de pato, para cada caso que foi implementado o fator de carga e tudo certo, ele teve muitos casos que não convergiram. Ó, observem a curva de pato aqui. Eu trabalhei em cima de mapas de calor para poder identificar os horários em que não há convergência e também principais pontos em que ele converge. Então perceba que logo quando começa o nosso vale, ele já não tem a convergência de grande parte dos casos. E isso tem que ser arrumado, isso tem que ser efetivamente corrigido para podermos suavizar posteriormente a nossa curva de carga, curva de pato. Aqui eu mostro alguns diagnósticos, né, muito sucintamente, mas o foco não é esse. O foco é que vocês compreendam como utilizar a ferramenta, que vai ser agora. Então, voltando lá para o nosso na rede, deixa eu fechar aqui. Tá na rede, eu vou implementar o primeiro, né, primeiro, os primeiros reatores, os primeiros bancos de capacitores, e daí eu vou mostrar os prints de como essa evolução se segue, beleza? Então, eu vou carregar o nosso caso básico. Então, que é esse aqui. Eu acho que eu não salvei. Mas vou carregar ele aqui. Eu não salvei. Vou alterar aqui os valores. 0,93. Não, 97. Aqui é 1,03. E aqui eu já não vou nem implementar. Eu vou só rodar para chegar nos nossos reativos mínimos, né, que não foram atingidos nos nossos geradores. Por que que eu não vou implementar já os reatores? Porque é agora que eu vou utilizar a ferramentinha lá, né, o banco shunt. O banco shunt, ele é algo dinâmico. Você pode transformar ele em algo manobrável ou não manobrável. Manobrável ele vai se adaptar conforme a leitura do sistema e vai auxiliar no equilíbrio do sistema. Não manobrável, ele vai ser fixo. Eu vou adicionar o primeiro banco shunt. Então, o primeiro banco shunt, vou clicar duas vezes, ele vai aparecer esse quadradinho aqui, e vou clicar na barra. Vou definir como grupo 1, vou colocar, eu vou colocar uma unidade só, é, vou colocar 0 unidades em operação, então, quando vai estar desligado inicialmente, vou colocar uma injeção de menos 75, que era o que nós tínhamos antes, e vou colocar ele como manobrável. Essa é a primeira guia. Então, definiu o grupo, definiu quantas unidades são, definiu se ele vai estar inicialmente ligado ou não. Então, eu coloquei como não. E vou clicar em alterar, né? Fiz a injeção. Aqui eu vou definir o modo de controle. O modo de controle vai ser discreto, lá no manual, né, que não é explicado. O tipo de controle vai ser do tipo centro. E vou implementar na minha barra 3. A tensão mínima é de acordo a ANEL, que é o 0,95 e 1,05. E a injeção inicial eu vou colocar 0, beleza? Inserir. Percebam que agora, se eu rodar o fluxo de potência, ele não vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque ele estava desligado. Agora, se eu colocar como unidade operacional já logo no início ligada, vou vir aqui, vou colocar a unidade de operação 1, alterar e roda o fluxo de potência. Já viu que ele implementou o megavolt ampere reativo daquele banco.
Só que ele também já vai ser manobrável. A única coisa que eu disse para ele é que agora você vai iniciar ligado ou vai iniciar desligado pelo aquele negócio das unidades em operação. Vou fazer a mesma coisa na barra 4. Vou aqui, clicar, grupo 1, uma unidade, já vou deixar ligada, vou colocar a injeção de menos 35 e ele vai ser manobrável. Clico em alterar, modo de controle discreto, tipo de controle centro, barra 4, tensão mínima 0,95, a máxima de 1,05. Vou deixar 0, mas ele já vai identificar, né, inicialmente ali, e vou inserir. Ele já fez todo esse processo, vou rodar. Observem que nós chegamos próximos aos valores que nós tínhamos implementado anteriormente. Só que percebam que eles têm uma pequena variação, porque eles são bancos individualizados, eles trabalham com maior dinamismo, com melhores valores dentro do sistema. Então, feito isso, a gente já tem o, o nosso principal, né, por assim dizer, ajuste, que é bancos individualizados que são dinâmicos. Eles vão ser manobráveis. Só para confirmar aqui, manobrável, então ele vai se adequar conforme o sistema. Já dando um spoiler para vocês, eu implementei, e vocês vão ter que justificar depois, um banco de um banco de capacitores aqui no meio. Por quê? Porque vai acontecer uma situação ali que eu gostaria que vocês vissem. Vou colocar duas unidades do meu, isso é questão minha. Vou colocar 25 megavolt-ampere, ou seja, ele vai injetar reativos na rede e vai começar com 0 unidades, porque o meu sistema atualmente ele já está equilibrado. Eu não preciso aumentar ou diminuir o nível de tensão das barras neste momento. Então ele vai começar com 0. Ele vai ser manobrável, clico em alterar, modo de controle discreto, é, tipo de controle centro, número barra 9, que eu conectei, 0,95, 1,05, 0 ponto. Aqui ele tá em duas unidades, só que elas estão desligadas. E eu vou inserir. Feito isso, se eu rodar, vai dar 0 ali. Por quê? Porque eu pedi para ele estar desligado neste momento, neste exato momento, inicialmente. Vou salvar como, colocar em cima do outro aqui, 9 barras base inteligente. Clico em salvar, sim. Vou fechar o meu na rede e venho aqui nas minhas células. Aqui. Eu vou colocar inteligente, inteligente, inteligente. Tem que colocar o mesmo nome do arquivo, então é underline base inteligente, underline base inteligente. E aqui embaixo eu também tenho que colocar inteligente. Então o que que vai acontecer? Ele vai rodar com base nesse arquivo ali que a gente modificou. Vou rodar aqui. Abriu na rede, ele está executando. Percebo que ele já demorou um pouquinho mais porque ele está fazendo aquela análise lá de cada banco shunt. E olha só, tem algumas convergentes, tem algumas não convergentes, divergentes, mas já tem uma maior quantidade com relação à anterior. E isso eu vou mostrar para vocês depois. Temos 84% dos casos que, que foram convergentes em cima desse fator de carga. Vou fechar aqui, término da execução. Vou rodar a célula 4 aqui. Perceba que ele vai dar o erro por conta do, de algumas dos casos divergentes e não convergentes. E vou rodar o meu dashboard. Vou ver aqui, vou atualizar. Percebam que no caso inicial a gente teve 59 só patamares, por assim dizer, que eles convergiram. Enquanto já no caso inteligente, por assim dizer, ele teve 84. Então, as modificações que nós realizamos nesse momento, elas foram boas. E aumentou o número de casos convergentes em função de cada hora, né? Das 14, das 12. Então, essas modificações que vocês vão ter que ir realizando. E praticamente esse é o
fluxograma que vocês vão ter que implementar, né? A linha de processos que vocês vão ter que implementar para poder, primeiro, deixar todos os sistemas de todos os patamares equilibrados e, consequentemente, fazer a suavização da curva de pato. Para mostrar para vocês funcionando, né, o na rede, né, na rede, eu vou puxar o nosso caso inteligente, carregar aqui, e vou puxar o histórico que ele gerou sobre isso. Então, que é esse aqui. Aqui tem os patamares convergidos. Observem os valores. Deixa eu rodar a primeira vez, né? Observem os valores. 0, menos 33, menos 72. Então, eu vou pegar, abrir. Vou pegar qualquer patamar aqui, restabelecer. Menos 32, 44,5, menos 70. Então, eles vão se adaptando com relação a essas mudanças. Vocês também podem colocar com relação ao TEP variável, beleza? Ah, e uma coisa que é interessante vocês fazerem é sempre configurar o Ana Rede por programação, tá? Em alguns pontos foi assim que eu consegui resolver de uma forma mais direta e tudo mais, mas aí fica a critério de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham entendido como funciona essa ferramenta. Como é um vídeo, vocês podem pausar, ver com mais calma. E o documento vai ser lançado ainda essa semana, explicando melhor, em melhores detalhes, a atividade. Beleza? Muito obrigado.